Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branta Talks. E hoje eu trago a Maria Joana e a Maria Eduarda, ex-alunas Branta, que estão de malas prontas para ingressar nas universidades estrangeiras. Vem com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Para começar, eu quero que vocês se apresentem e falem um pouquinho dessa nova aventura que vocês vão ter daqui para frente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Majô. Eu vou estudar na Polimoda Fashion Business, mas além da Polimoda, eu também passei em países como a França, a Espanha, a Inglaterra e a Itália, que é para onde eu vou. Eu estudei no Branta durante o meu high todo. Oi, meu nome é Duda. Eu passei na Universidade Europeia, que é na Espanha, eu vou estudar em Valência. Eu prestei para outros lugares, como os Estados Unidos, Itália e também na Espanha, em outras. Eu prestei aqui no Brasil, eu prestei o vestibular da PUC Campinas. Eu passei, mas aí eu tranquei agora no começo do ano para ir para fora. E como que vocês se sentem assim com essa nova conquista? Eu assim, é uma realização de um sonho. É algo que eu sempre quis, foi o porquê da minha mãe decidir me colocar no Branta. Que ótimo. Porque quando no final do 9º ano, do Middle Four, a minha mãe me perguntou se eu queria seguir aqui no Brasil ou se eu queria ir para fora. E aí eu fiz um intercâmbio em 2023, um Summer Camp, em Nova York. E lá eu vi, assim, eu já tinha interesse de estudar fora, mas foi lá mesmo que eu quis estudar fora. Quando eu tive um contato com outro país, assim, eu já tinha viajado com meus pais, mas uma experiência totalmente diferente. Então, tive contato com gente de todo mundo, gente do Taiwan, da Índia, gente que, assim, eu não ia encontrar, assim, aqui no Brasil, tipo, eu não ia ter o contato que eu tive. E lá eu tive essa experiência mesmo de querer estudar fora. Depois eu acabei fazendo outro intercâmbio, onde que eu fui para a Itália e eu percebi que lá era o meu lugar. Sim, viajei para outros lugares para conhecer as faculdades, foi algo que a minha mãe pontuou comigo, que se eu era para mudar para um país, era importante eu conhecê-los. Então eu conheci os países que eu estava aplicando. Mas acabou que eu acabei passando para a Itália e estou realizando meu sonho de estudar Fashion Business agora. Que ótimo. Você, Duda? Então, também foi sempre um sonho para mim, tipo, desde pequena. Eu sempre tive certeza que eu não ia ficar aqui no Brasil. Muita influência da minha tia também, que ela trabalha fora. Então, eu sempre tive esse sonho, desde sempre. Eu lembro que quando eu passei na PUC, no vestibular aqui em Campinas, a minha mãe falou, você não vai ficar em Campinas, você vai para algum lugar, você não vai ficar em Campinas. Eu falei, tá bom. Como a Major disse, eu também fiz um summer camp, só que eu fiquei em Londres. E lá também conheci gente de todo mundo e eu adorei como você não sabe quem você vai conhecer, o que vai acontecer. Então essa experiência nova foi, tipo, muito importante para ter certeza que eu não quero ficar aqui, que eu quero ir para fora. E a reação da família e dos amigos? Apoio total? Eles ficaram às vezes assim, você vai mesmo? A minha família sempre me apoiou, então, assim, foi até por isso que a minha família investiu muito em mim, tanto nessa parte de me colocar no Branta, como me mandar para os 2 intercâmbios que eu fui, para as viagens. Então, é algo que a minha família sempre me apoiou. Assim, eu falo, acho que meu pai ficou um pouco, assim, mais receioso, queria que eu ficasse aqui, mas também falou, minha filha, é o seu sonho, vá. Agora, minha mãe não, eu tive uma experiência dentro de casa, que a minha mãe, durante a faculdade, fez um pouco da faculdade fora. Então, a minha mãe sempre me incentivou. Ela contava as histórias de estudar fora e eu ficava, tipo, que legal, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, na relação dos amigos, acho que meus amigos sempre me acompanharam. Porque eu acho que eu sempre sempre cheguei na sala e contando tudo pra todo mundo. Sobre as aplicações. Desde o começo, eu sempre fui muito falante. Então, eu sempre contei que meus amigos sempre souberam dos meus sonhos. Então, acho que todos me apoiaram bastante. E você, Duda? Também em casa, meus pais sempre me apoiaram. Os dois sempre, tipo, tiveram essa certeza que eu iria para fora. E também me ajudaram muito, de todos os jeitos. Meus amigos também, tipo, eu e a Majô, a gente se ajudava. Tipo, o que eu escrevo nessa redação para mandar para fora? Application, essas coisas. Então, sempre foi bem normal, assim, pros amigos e pra família. E vocês sentem que o Branta preparou vocês para o vestibular e para tanto para o vestibular aqui no Brasil, quanto para essa nova experiência lá fora? Eu acredito que sim. Eu acabei não comentando, mas eu passei também numa federal aqui no Brasil e numa particular em São Paulo, que foi o BMEC. E o Branta me preparou tanto para os dois. Para fora, acho que as aulas do Greeks me ajudaram bastante. Eu não estudei desde criança aqui,
igual a Dudinha. Mas, assim, mesmo os 3 anos que eu estudei, meu inglês melhorou muito, muito mesmo. Então, eu acho que ter essas aulas de Greeks, as professoras ali também estavam sempre dispostas, mesmo que eu estava fazendo com um acompanhamento, que foi com Daqui Pra Fora, que nós duas fizemos. A escola, ela ajudava a gente. Então, por exemplo, a Teacher Fair, ela ia lá, ela me explicava as coisas, perguntava, Majô, você precisa de ajuda? Majô isso, Majô aquilo. Então, eu acho que sim. Sim, eu concordo com a Majô. Na parte do inglês, eu estudo no Branta desde sempre, nunca mudei de escola. E o inglês me ajudou, tipo assim, muito. Eu sou muito grata por meus pais terem me colocado no Branta, porque eu acho que meu inglês é bom o suficiente para morar fora. Também, como a Majô falou, a Teacher Fair, ela ajudou muito a gente para aplicar para fora, se precisava de ajuda. A Teacher Ana Lúcia também, o inglês dela é muito bom, ela morou fora. Então, ela também ajudava, trazia, tipo, experiências dela de fora. E sobre o vestibular aqui no Brasil também. Era muito... As matérias que os professores davam eram sempre, tipo, muito certeiras do que ia cair em todos os vestibulares. E me ajudou também pro Enem, pro vestibular da PUC também. Só dando mais um ponto, que agora eu acabei lembrando, eu acho que no final do ano os professores ajudaram a gente bastante. Sim. Eles fizeram bastante revisão. E a gente teve 2 aulões, tá certo? Aulões. De sábado. Que foi muito bom. Fora os simulados. Sim. Os simulados que a gente tinha bastante. Cada 2 meses? Eu acho que é. Então, a gente fazia o simulado, tinha a gente simulava de Enem, tudo. FGV. Então, é muito legal isso, porque a escola sempre, tipo, FGV, mesmo que a maioria da sala não queria prestar para GV, mas era bom que era mais um simulado para você treinar. Então, eu acho que isso é muito legal também. E não focaram, tipo, só no Enem, focavam um pouco em tudo. Então, eu acho que isso é algo bem interessante. E também um negócio muito legal é que o Emerson, nosso coordenador, ele também abriu oportunidade pra gente. Tipo, Emerson, eu vou fazer tal vestibular. Só que aqui no Branta a gente não tem o simulado. Você pode imprimir pra mim, pra eu fazer assim em casa, ou você me explicar alguma coisa assim? Se você apontasse pros professores o que você quisesse, que você tava com dúvida, eles iam te ajudar, mesmo que não tivesse nos horários, tipo, na matéria, assim. Sim, até de fora. O Emerson já imprimiu o simulado pra mim de faculdade estrangeira. Da Bocconi. O Emerson ia lá e imprimia pra mim e falava, Maria Joana, o que é isso? Eu falava, Emerson, vai cair. E ele imprimia. Vocês falaram bastante dos professores, né? Então, teve mais algum professor que marcou para vocês durante todo esse tempo? Eu acredito, assim, tirando o Emerson, o Marcos Vinícius também ajudou muita gente. Assim, eu falo com uma pessoa que tem bastante dificuldade em matemática, o Branta sempre me ajudou nisso, me dando todas as oportunidades, sempre me ajudando. O Marcos Vinícius, desde que eu entrei na escola, ele é um dos motivos de eu ter vindo pro Branta. Ele é meu primo, então ele sempre indicou pra minha família, quando eu me mudei de estado, para vir pro Branta. E ele sempre me ajudou em todas as minhas dificuldades que eu tinha. Acho que também outro professor muito bom dessa área é o Marcelo. Ele... Assim, as provas deles poderiam ser difíceis, sim, eram bem difíceis. Mas as aulas deles eram tão dinâmicas, eram tão legais. Assim, a gente saía da sala, assim, aprendendo mesmo, era um negócio engraçado. Às vezes tá bom, era uma matéria tão difícil, mas ele fazia ela ser descontraída. Então, eu acho que isso é algo que tem bastante nos professores do Branta. Uhum. Eu concordo com o que a Majô falou, e também, na minha opinião, a teacher Natália, ela não dá mais aula pro High 3, mas como eu disse, como eu estudei desde sempre na escola, ela foi minha professora de bebê, criança e adolescente. Então, ela ajudava no inglês, ela é coordenadora do Greeks, e ela é sempre também muito afetuosa. Tudo que você precisasse, ela ia te ajudar. Então, os professores do Branta não eram tipo só, deu aula, tchau, acabou. Eles te ajudavam, assim, emocionalmente também. Eu acho que isso... A gente terminou o ano, a gente fez um churrasco do High Tree, e era como se eu estivesse com a minha família mesmo. Uhum. Então, assim, os professores, a gente tinha as nossas brincadeiras. Eu acho assim, o Branta é uma escola que eles viram uma família mesmo. Pelo menos assim, a nossa sala, a gente virou um grupo só, mesmo que, lógico, cada um tinha sua afinidade com tal grupo, com tal pessoa. Mas, assim, quando era pra se ajudar, todo mundo se ajudava. Isso é muito bacana. E qual foi o maior desafio na escolha da carreira de vocês? E em algum momento vocês tiveram dúvida? Você disse que não, que você sempre quis fazer isso, né? Mas teve dúvida, assim, o que escolher? No meu caso, teve. Teve. Desde pequena, eu sempre mudei de profissão, assim. Mas
no começo eu queria ter um restaurante, depois uma padaria, aí depois eu comecei a gostar um pouco de moda. Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer que tem, tipo, essas 3 coisas? Então eu pensei em administração. Porque mesmo que eu não, tipo, por exemplo, se eu fosse abrir um restaurante, eu não fosse cozinhar, eu poderia administrar o restaurante. Então aí eu pensei, eu vou querer abrir um negócio meu. Eu ainda não tenho certeza do que seria o negócio, mas eu quero ter algo só meu. Que ótimo, você, Maju. Então, é que assim, eu pareço uma pessoa bem decidida, mas por muito tempo eu tive bastante dúvida. Eu sabia que eu ia para alguma área da parte que envolvesse pelo menos um pouco de comunicação. Então, desde pequena, eu sempre fiz teatro, sempre fui dessa parte, sempre fui uma pessoa falante, sabia? Apareceu na TV. Sabia que, assim, eu não ia para essa área, tipo, de exatas. Eu gostava de desenhar, mas eu nunca me imaginei como designer de moda, por exemplo. Então, no high ali, no começo eu queria fazer jornalismo, no primeiro ano do high. Só que aí, depois, eu visitei uma faculdade de jornalismo e eu falei, tá, não é isso que eu quero. É muito legal, mas eu não me vejo. E aí eu fui pesquisando e eu descobri a administração também. Até eu vou fazer fashion business. Então, na hora das applications, eu lembro que no começo eu não queria fazer, tipo, eu não ia aplicar só para fashion business. Acho que a Polimoda foi a única que eu apliquei para o curso de fashion business. As outras, ou era tipo business and management, business administration com double degree em fashion designer, economia, eram umas coisas assim da área de administração, mas nada era para moda. Mas aí chegou um momento, eu estava em Paris visitando uma faculdade e eu conheci um grupo de pessoas que eram dessa área, na semana de moda, e eu vi que eram as minhas pessoas, era o meu lugar, eu precisava estar ali, eu sempre gostei muito de moda. E uma coisa que eu acho, assim, engraçada, mas que me ajudou bastante na minha escolha, foi no High Tree, as vendas que a gente teve. É verdade. Mesmo que, assim, lógico, você vai pensar, uma venda de escola, mas é muito legal, porque você realmente vende, você tinha que ter o dinheiro, você tinha que ter o lucro. Eu tinha que falar pra mãe da Dudinha, olha, a gente vendeu tantos reais, que a mãe da Dudinha era como fala? A chefona. A chefe das mães ali da formatura. E eu era da sala, assim, não sozinha, lógico. Mas tinha a Rafa e o Thomas também. Mas, assim, a sala toda se ajudava. E eu acho que, assim, ter aquilo de você ter que vender, ter que ter um lucro, ter que trazer as coisas. Tinha os desafios? Tinha, bastante. Mas foi algo que eu aprendi a lidar também. E eu acho que mostrou que eu gosto dessa parte de administração e eu gosto dessa parte de gerenciar coisas. Qual que foi o incentivo ou orientação, assim, mais importante que vocês tiveram nessa escolha? Uma coisa que você fala assim, nossa, é isso. Alguém te falou alguma coisa, alguém falou não. O meu summer camp foi, tipo, esse meio que gatilho, assim, pra eu ter certeza que era. Mas também, como eu já comentei, a minha tia, ela trabalha na Inglaterra, já trabalhou nos Estados Unidos. Então, o tanto de informação que ela falava, das pessoas, dos lugares, eu sempre admirei isso nela por ter essa coragem de deixar, assim, a família dela aqui no Brasil. E ela ia sozinha pra lá. Então, eu sempre admirei muito isso e... eu acho que é uma nova experiência e Sim. Eu tô muito ansiosa pra isso. Eu acho que no meu caso, eu lembro que uma pessoa, assim, fora a minha família, que sempre me apoiou muito, sempre falou tudo pra mim, minha avó, quando ela tava viva, ela investiu tudo em mim, ela sempre conversou muito comigo sobre escolhas. E então eu acho que minhas duas avós são as minhas maiores inspirações, lógico, minha mãe também, que ela é empresária. Então, minha mãe, meu pai, toda a minha família. Mas as minhas avós me inspiraram muito e sempre conversaram muito comigo. Mas uma pessoa no Branta que conversava muito comigo, que me ajudou, foi o José. Ele é o psicólogo da escola e nem no final, eu acho que assim, eu apliquei para muita faculdade. Eu apliquei para umas 13. Não, para fora eu apliquei para umas 13 e eu apliquei para mais 6 no Brasil. E aí isso mostra um pouco que eu não sabia muito bem. Tipo, eu sabia o que eu queria, mas assim, às vezes meu pai falava, mas por que você não tenta pra USP? Por que você não tenta pra FGV? Mas não era o que eu queria, mas eu tentei. Você estava de mente aberta para novas opções. Mas assim, eu tinha a minha escolha. Mas aí o José, ele falava pra mim, ele falava, Maria Joana, você não quer ir pra fora? Quero. Maria Joana, você vai estudando na UFBA, por exemplo? Não. Por que você tá aplicando pro UFBA? Porque a minha mãe falou pra aplicar. Mas a sua mãe vai estudar lá? Não, vai ser eu, olha. Então vai. Então acho que isso ele me ajudou bastante. Ele é sensacional, né? Nossa, muito bom. 15 minutos de conversa, você sai transformada. Ele é maravilhoso. E qual é a maior lembrança, assim, que vocês têm do Branta?
Eu não tenho uma única específica, mas, como eu disse, eu estudei lá minha vida inteira. Sim. Então, são as pessoas. Não só os amigos que a gente faz, mas também os funcionários, os professores, que a gente cria muito contato. Por exemplo, você vai em outras escolas, faculdades, o professor nem sabe seu nome. Exatamente. Eu acho que esse apoio que o Branta dá, que eles ficam... Eles são muito queridos e eles tratam muito bem os alunos como, tipo, não só professores, essa é a matéria, tchau. Não, eles perguntam como você tá em casa, se você precisa de alguma ajuda. Você se sente pertencente àquele Sim. ambiente, não é só o ambiente escolar, mas você se sente à vontade ali como amigos de verdade. E Sim. família, às vezes, né? Às vezes no almoço a gente passava, tipo, o nosso tempo, a gente ia na coordenação, ficava tomando um café com os professores. Eu acho que a minha resposta ela é bem baseada na Dudinha. Sim, eu já estudei em 5 escolas, então eu tenho um leque pra falar. Mas, assim, eu cheguei no Branta, acho que em um mês, eu já falava com todo mundo. Todo mundo sabia quem eu era, todo mundo sabia que eu era do Acre, todo mundo sabia tal assunto sobre mim. E eu acho que isso era tão legal. Então, eu acho que, assim, eu tenho memórias, tanto com os meus amigos, que eu fiz amigos que eu acho que eu vou levar pra vida toda no Branta, como eu fiz também com os funcionários. Então, era isso. Por exemplo, a Aline, ela me levava pra escola todos os dias. Então, a Aline virou parte da minha rotina. A Aline virou, assim, eu até brinco com ela que ela é minha mãe paro. Ela foi quase uma mãe pra mim, porque no Branta, você entra de manhã e sai à tarde. Então, você passa mais tempo, às vezes, na escola do que em casa. Do que com a família. Tipo assim, em casa. Exatamente. Então, acaba se tornando, assim, uma segunda casa mesmo. Sim. Acho que a gente até brincava, que a gente tinha uma amiga que estudou com a gente, a Ilô, que ela falava, tipo, eu tenho que fazer isso em casa. E a casa era o Branta. Então, ela usava o Branta como... A gente se referia à casa. Tipo, depois daqui eu vou pra casa. E, tipo, a gente não tava na escola. E, tipo, era uma coisa assim, sabe? A gente também brincava que compensava mais ficar na escola do que voltar pra casa. Porque a gente ficava lá o dia inteiro, nem compensava ir pra casa. Exatamente. E alguma coisa engraçada, assim, que você acha muito engraçada que aconteceu ao longo desses anos? Muita coisa. Muita coisa. Falem uma. Eu acho que esse último... É que acho que você não tava. Mas teve agora, no Dia das Crianças. Você pensa, Dia das Crianças, Nossa, né? foi nojento. O que uma escola vai fazer para um terceirão? O Branta, nossa senhora, a gente escorregou, porque tem uma descida ali atrás do raio. Sim. Então a gente teve um escorregador lá que a Grazi e o Alex fizeram pra gente. Teve comida, a Grazi preparou sorvete. Um beijão pra Grazi, que fez sempre de tudo pra gente. É verdade. A Grazi é ótima também. Ela é ótima, assim, todos os funcionários, mas a Grazi ali e o Alex. A Grazi foi atrás de hambúrguer pra gente. Sorvete, açaí, tudo, assim, foi um dia muito engraçado, a gente descendo, assim, com lama, o Alex empurrando todo mundo pra descer junto, sujando de lama, quem não ia, pegaram um balão d'água e saíram tacando, assim, pô, que experiência, sabe? Uma coisa que a Major falou, a Grazi, te amo, ela falou, hoje a gente tava na escola, ela até comentou, eu troquei sua fralda, e trocou mesmo. É verdade. Então, tipo, por exemplo, nos simulados, como era o dia inteiro, a gente ficava, literalmente, o dia inteiro fazendo simulado, a gente pedia, Grazi, você pode trazer, sei lá, um bolo, um suco pra gente, algo diferente, um chocolate. E ela trazia. Toda vez ela trazia, tipo, uma caixinha, assim, tipo, de Páscoa, cheio de doces novos. Não, eu acho que até também a Knowledge Fair, a gente... Sim. Era cansativo? Era. Mas a do Haichu, a gente se divertiu horrores. Muito. Em tudo. Em ensaiar, a teacher Regiane. A gente pintava, aí ela falava lá que a gente tinha um teatro, e aí tinha um robô, e aí tinha que fazer o robô, tinha que colocar o Thomas dentro do robô. Era um negócio muito engraçado. Uma coisa que eu achava também muito engraçado também, qualquer festa que tinha, Carnaval, Páscoa, Halloween, sempre tinha alguém fantasiado. Valentine's Day, tinha alguém fantasiado de coelho, de cupido. Era verdade. Qualquer coisa, Papai Noel. Então isso ficou muito marcado. Eu acho isso muito legal também, que o Branta, ele comemora todas as datas comemorativas. Sim. Então, St. Patrick's, tem comida verde na escola, a gente vai todo mundo de verde, os funcionários se vestem de... Recebe a moedinha de chocolate. Sim. Na Páscoa a gente recebe ovo de Páscoa. A gente recebe... Sim. E não é um ovinho. É um ovo de Páscoa. Isso é muito bom, meninas. E se você pudessem resumir a experiência Branta em uma única palavra, que seria? Marcante. Transformadora. De fato. E vocês estão de parabéns por essa trajetória. E vocês pretendem depois, lá na frente, quando terminar a graduação de vocês, pretendem voltar para o Brasil? Eu sei que é muito cedo ainda para pensar nisso, né?
Mas pretende seguir carreira fora mesmo. No momento, eu acho que eu vou seguir carreira fora. Você, Maju? Então, o meu plano, assim, eu quero continuar fora também, mas algo que eu quero fazer é... Eu quero representar, principalmente, o estado de onde eu vim, porque a minha avó, por parte de pai, assim, para explicar, né, eu sou do Acre, e a minha avó, por parte de pai, ela era costureira, sempre desenhou muito bem, e ela nunca teve oportunidade de fazer isso. E assim, eu sinto como eu tenho essa oportunidade que eu estou tendo, que meus pais me estão se esforçando muito para isso. Eu acho que assim, que eu ir para fora, ir para uma faculdade de fashion business, uma faculdade super boa, uma das melhores do mundo, assim, de moda, ir para lá, um dia, ter minha própria marca, ou trabalhar para uma marca grande, e mostrar, assim, de onde eu vim, mesmo que, assim, eu não vou morar no Brasil, mas, assim, representar de onde eu vim, eu acho que isso já me deixa com um orgulho muito bom e com um sentimento muito bom. Isso mesmo, e é muito legal ver você, assim, realizando o sonho de vocês estão de parabéns, tá? E para finalizar, eu quero que vocês deixem uma palavra, uma mensagem para quem quer realizar o sonho também de estudar fora. Eu diria pra, tipo, não desistir. Dá medo, tipo, você deixar a sua família, seus amigos, tudo que você conhece pra trás. Isso dá medo, até eu tô ansiosa. Mas eu acho que a experiência vai ser muito melhor do que esse medo. E que se você tem essa oportunidade, você deve ir atrás dela, porque é melhor você tentar do que não tentar e se arrepender. É isso, acho que a minha dica segue totalmente da Dudinha. Então, assim, ir atrás do seu sonho, se é o que você quer, ir atrás. Se sua família te apoia, agradeça a eles e vá. Vá sem medo, realize, visite. Se você tiver a oportunidade de visitar antes, visite, conheça, vá atrás das pessoas, vá atrás do curso. Não tenha medo de fazer o curso que você goste. Então, eu acho que isso é algo bem importante, porque eu acho que é algo que deixa muita gente com medo nesse terceirão, tipo, mas se eu fizer isso, será que vai dar certo? E algo assim, que a minha mãe sempre falou pra mim, é que se você tá fazendo o que você gosta, a chance de você ser um bom profissional é maior ainda. Então, se você gosta daquilo, investe naquilo, faz o que você quer, mas assim, vai atrás mesmo, que você vai conseguir ter sucesso naquilo. Uma coisa que eu também queria comentar é, por exemplo, se você for lá fora e não gostar, a gente é muito novo ainda pra ter certeza que a gente quer isso pro resto da vida. Então, não tenha medo de tentar coisas novas, experienciar coisas novas, porque você não precisa ser certeiro, que agora com 18 anos eu vou fazer isso até o final da minha vida. Você pode mudar de opinião e tá tudo bem. Eu acho que isso nem é só pra faculdade de fora, também quem quer aqui no Brasil, eu acho que no terceirão, Sim. aqui no nosso High Tree, a gente tem muita pressão. Então, não pressão assim, mas pressão nossa mesmo, assim, eu quero estudar na USP, eu quero estudar medicina na USP. Às vezes, assim, você estudou muito, mas, assim, entrar na USP medicina é algo que é muito concorrido. Então, eu acho que você ter, assim, a noção, você não passar dessa vez, eu vou fazer um ano de cursinho, porque não é humilhante, você tá estudando pra ir atrás do seu sonho. Sim. Até pra faculdade de fora, se você quer estudar em uma faculdade específica, eu quero estudar em Yale. Talvez você não passe na primeira vez, mas você vai ter outras oportunidades pra fazer. Então, eu acho que, assim, correr atrás do seu sonho, dependente de quanto tempo demorar, eu acho que é bem importante. Então, resumindo, acreditar no sonho, se preparar e seguir em frente. Exatamente. Isso mesmo. E que se der errado, vai aparecer alguma coisa que pertence a você. Exatamente. Meninas, muito obrigada pela presença. Vocês são maravilhosas. Desejo para vocês, assim, uma viagem excepcional e que vocês consigam aí alcançar tudo que vocês desejam, tá Muito bom? obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E esse foi mais um episódio do Branta Talks. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.